Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur, sou estudante de Direito e hoje tratarei com vocês sobre a teorização do poder constituinte. Matéria esta de Direito Constitucional. Eu explicarei para vocês, primeiro, sobre a situação econômica da França no século XVIII. Então, a França ela passava por uma situação econômica difícil. A França passava por uma crise econômica no século XVIII. Inclusive, as pessoas estavam passando fome, né? Os assaltos, os furtos aumentaram. E o que aconteceu? O rei Luís XVI, que era o rei na época, ele foi aconselhado pelos seus ministros a aumentar a arrecadação de impostos. Só que naquela época existiam pessoas, existiam classes sociais que eram isentas de impostos, ou seja, elas não pagavam impostos. Quem eram elas? O clero e a nobreza. Então, o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos. Apenas quem pagava impostos somente era o terceiro estado. E aí o rei, ele convoca a Assembleia, dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis, ela era formada pelo clero e pela nobreza. Então, ele tenta convencer a Assembleia dos Notáveis a pagar os impostos. E lá estavam os representantes do clero e da nobreza. Só que eles não aceitam. Eles dizem, rei, a gente não vai pagar imposto nenhum, não. Então, enfim, eles rejeitam essa proposta do rei. O rei, não tendo outra alternativa, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, ela era composta pelo clero, pelos nobres e pelo terceiro estado. O clero era formado pelos religiosos, pelos ecléticos, pelas autoridades eclesiásticas. Os nobres eram pessoas que adquiriram algum título de nobreza durante a vida. E o terceiro estado eram as pessoas trabalhadores, enfim, a classe laboral. E aí ele convoca essa Assembleia dos Estados Gerais. Nessa Assembleia, uma pessoa vai se destacar, um francês chamado Abade Emmanuel Joseph Sieyès. Ele escreveu um livro. Alguns autores dizem que é uma revista, outros um folheto e outros afirmam que foi um livro. Esse livro foi intitulado O que é o Terceiro Estado? E o livro faz alguns questionamentos. No livro, Joseph Sieyès questiona: o que tem sido o terceiro estado? E ele responde: nada. Por que Sieyès responde dessa forma? Porque o terceiro estado, que era a camada social laboral, ou seja, os trabalhadores, não estava tendo vez, não estavam tendo voz. A participação deles na decisão do Estado estava sendo ineficiente, estava sendo impedida. Então, por isso que ele diz que o terceiro estado não tem sido nada. E ele questiona: o que é o terceiro estado? E ele responde: tudo. Por quê? Porque o terceiro estado era a maioria, fazia parte, era composto pela maioria das pessoas daquela época, daquela sociedade. O terceiro estado compunha quase 90% da população daquela sociedade. Então, eles eram a grande maioria. E Abade Sieyès diagnostica o seguinte: que a Assembleia dos Estados Gerais não permitiam a representação da nação. Aqui vocês devem entender nação no sentido de povo. Esse é o termo jurídico adequado. Na época, o Sieyès utilizou o termo nação. Só que hoje o termo correto nesse sentido seria povo. Em próximos vídeos eu tratarei com vocês da diferença de povo, população e nação. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam isso, que aqui vocês devem substituir a palavra nação por povo. E aí ele diz que na Assembleia dos Estados Gerais não permite essa representação do povo devido ao sistema de votação. O sistema de votação naquela época era exercido por ordem. Arthur, o que é um sistema de ordem? Era um sistema em que cada uma das classes sociais tinham apenas um voto. Esse voto era por classe, ou seja, os nobres, em sua união, em sua totalidade, tinham apenas um voto. O clero também tinha apenas um voto. E o terceiro estado tinha apenas um voto. E não era cada um dos membros do terceiro estado que tinha um voto. Era o terceiro estado em sua totalidade.
o clero em sua totalidade, os nobres em sua totalidade. Então, ao todo, eram 3 votos na Assembleia dos Estados Gerais. E o que na maioria das vezes acontecia? O clero e a nobreza se juntavam contra o terceiro estado. E o terceiro estado sempre perdia. Então, eles nunca logravam êxito. Então, Abade Sieyès, ele prognostica o seguinte, ou seja, ele conclui que era necessário a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que essa Assembleia Nacional Constituinte trazesse de volta a legitimidade do poder público. Por quê? Porque essa Assembleia Nacional Constituinte iria criar uma Constituição e essa Constituição seria promulgada pelos representantes legítimos do povo, que deveriam respeitar o direito de propriedade, que inclusive é um direito natural, né? E também deveria respeitar a igualdade formal. O que é igualdade formal, Arthur? Todos são iguais perante a lei. Então, existia uma grande insatisfação do terceiro estado nessas votações, dentro da Assembleia do terceiro estado, e o rei, para tentar amenizar essa insatisfação do terceiro estado, ele dobra o número de participantes do terceiro estado dentro da Assembleia. Só que isso foi uma medida ineficiente. Por quê? O problema não era a quantidade de pessoas participantes. O problema era o sistema de votação, porque mesmo se tivesse 100 mil pessoas, membros do terceiro estado, todos em sua totalidade, ainda assim só teria direito a um voto, ou seja, era 2 contra 1. E aí, gente, ocorreu uma reunião do clero junto com os nobres. E aí, no momento dessa reunião, o terceiro estado invade a sala. E aí, o que acontece? O rei, Luís XVI, vendo que essa assembleia caminhava por rumos que ele não aceitava, o que ele faz? Ele dissolve a Assembleia dos Estados Gerais. Só que já era tarde demais. Essa Assembleia dos Estados Gerais, ela se converte em uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é uma assembleia que elabora a Constituição. Ela é dotada do poder constituinte originário. E aí é feito, em agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos. E qual foi os efeitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? O primeiro foi acabar com o absolutismo monárquico. Arthur, o que é absolutismo monárquico? Absolutismo monárquico é a concentração dos poderes na mão de uma só pessoa. Ou seja, o rei absolutista é aquele que concentra todos os poderes em sua mão, poder executivo, legislativo e judiciário. Também acabou-se com as diferenças, ou seja, instituiu-se a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. E depois, os outros acontecimentos que sucederam a isso já foi denominado como Revolução Francesa. E aí, em 1791, nós temos a primeira Constituição Francesa. E isso tem um significado muito grande, porque significou a consolidação da ideia de que uma Constituição, para que ela seja legítima, ela deve ser elaborada e posta pelos representantes do povo que são titulares do poder. Muito obrigado. Na próxima aula, nós daremos prosseguimentos a conteúdos inerentes ao poder constituinte.